tema da nossa live de hoje é como controlar a fome. Gente, essa é uma queixa muito comum nas mulheres que desejam emagrecer. Todo dia eu escuto: Nutri, eu não consigo emagrecer porque eu sinto fome demais, mulher. Eu tenho fome o tempo inteiro. Toda hora eu tô com fome. E por isso eu não consigo emagrecer. Então é uma queixa muito comum. E eu queria saber aqui de vocês que estão aqui hoje ao vivo comigo. Quero que vocês comentem aqui embaixo. Vocês também têm essa queixa? Quem aqui também tem essa queixa de sentir muita fome? De estar toda hora com fome, a fome o dia todo, não consegue parar de comer e por isso não consegue emagrecer. Quem tem essa queixa, comenta aqui para eu saber de vocês também, tá? E aí, como eu falei, gente, é uma queixa realmente muito comum. E aí, eu quero... Voltei, baixa a conexão, mas eu voltei. Primeira coisa que vocês precisam entender, meninas, é o seguinte: não tenha medo da fome, tá, gente? Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que começam a sentir um pouquinho de fome e já vai, meu Deus, eu tô com fome, então comer, né? Então, não tenha medo de sentir fome. Fome é algo natural, tá? Fome é algo fisiológico. É natural. Qual que é o problema? Você passar fome, né? Isso aqui não é nada interessante, nada agradável. Mas sentir fome é algo natural, então não tenha medo de sentir fome. Inclusive, a fome, ela é um sinal, tá? É um sinal que é a hora de comer. É um sinal do teu corpo te avisando que chegou a hora de você comer. Então, na verdade, ela é uma aliada da dieta, a fome. Boa noite, Dirleide. Então, não tenha medo de sentir fome não, tá? Calma, sentir fome é natural, é fisiológico. O que não é interessante é você passar fome, ficar horas, né? Aí não dá mesmo. E como eu falei, a fome ela é um aliado da dieta, porque é ela que vai dizer a hora que você vai comer, tá? Ela que vai dizer a hora que você vai comer. Então, a fome ela é uma aliada. Boa noite, Daisy. O que é importante, gente, nesse caso? 2 pontos são muito importantes nessa questão. O primeiro ponto é você não esperar a fome ficar muito forte para você poder comer. Porque se você espera essa fome ficar muito grande para você comer, o que acontece? Você vai exagerar, você vai comer muito. Ou então você vai acabar fazendo escolhas impulsivas, né? Por impulso. Ou seja, digamos que quando você tá com muita fome, a sua... Tá complicado aqui, hein, gente? Não vai dar certo. Quando você tá com muita fome, a sua bateria de força de vontade, digamos assim, ela tá bem baixinha, tá? Então, vai ser difícil pra você tomar uma decisão quando você tiver que escolher entre comer uma alimentação mais saudável ou comer um alimento ali mais calórico, talvez. Então, não espera sentir muita fome para você poder comer. Percebeu o sinal de fome, já vai comer. Porque se você deixar ela ficar muito grande, aí não vai dar muito certo, porque você vai acabar exagerando, comendo mais do que o necessário, ou fazendo escolhas não tão saudáveis. Então, esse é o primeiro ponto. Não deixa a fome ficar muito grande, tá? E o segundo ponto importante com relação à fome é você saber identificar se o que você está sentindo é realmente fome. Como assim, já? Porque quem me segue aqui já sabe, né, que eu falo sempre que existem vários tipos de fome, tá? Não é só um tipo de fome, não. Mas fome real, fome fisiológica, só tem uma, tá? Que é essa questão de necessidade de nutrir o corpo. Só tem uma. Mas existem vários tipos de fome, tá? Aqui na live de hoje, a gente vai falar só da fome fisiológica, que é a fome real. Por quê, Jaine? Porque aqui no feed já tem live falando sobre os tipos de fome. Se eu não me engano, eu fiz na semana passada. O tema da live era: será que é fome mesmo? Nessa live eu falo sobre vários tipos de fome. E também nas próximas lives, já dando um spoiler aqui pra vocês, eu vou falar um pouquinho mais também sobre outros tipos de fome, porque eu vou falar numa live sobre vontade de doce. Pois é. Já dando um spoiler pra vocês. Então hoje, nessa live, nós vamos focar simplesmente em fome real. Então eu vou trazer 5 estratégias pra vocês, 5 estratégias pra controlar a fome fisiológica, que é a fome real, certo?
Pronto, já falamos aí os 2 pontos. Primeiro ponto, não deixar a fome ficar muito forte. Segundo ponto, saber identificar quando é fome. Beleza. Jaine, e o que é a fome? Né? Essa fome real e fisiológica. Ela é um sinal do nosso corpo para a gente saber que é a hora de se alimentar. Então, se é um sinal, ela vai ter sempre sinais físicos, tá? Então, ela vai ter aquele ronco no estômago, ela vai ter aquela dor de cabeça, fraqueza, se for já com muito tempo. E um ponto importante também é que a fome real, a fome fisiológica, ela começa e ela vai aumentando. Gradativamente ela vai aumentando, certo? Então essa também é uma característica da fome real. Outro ponto é que essa fome ela não é específica. Como assim, Jaine, específica? Você não tem fome por bolo, você não tem fome de brigadeiro, não. Isso aí é vontade, ou então pode ser uma fome emocional, que são os outros tipos de fome que eu falei, tá? Você não tem fome de um alimento específico. Quando você está com fome de verdade, você come qualquer coisa que for comida, tá? Tanto que essa é uma forma interessante de você identificar se você realmente está com fome real. Que é você se perguntar, será que eu comeria uma maçã agora? Um ovo? Um frango? Eu comeria, será? Boa noite, Isabela, Eliette. Por que, Jaine, uma maçã, um ovo, um frango? Porque são alimentos, gente, que as pessoas não adoram, né? Não amam uma maçã, um frango. Até come, né? Ok, mas não adoram, não acham uma delícia. Então, se ela não tiver com fome, ela não vai querer comer. Mas se ela tiver com fome, ela vai comer com certeza. Então, quando você estiver na dúvida, será que eu tô realmente com fome? Então, você se pergunta, eu comeria uma maçã agora? Eu comeria um ovo? Se a resposta for sim, provavelmente é a fome real que você tem. Aí você come, tá? Se a resposta for não, eu não comeria uma maçã, não comeria um frango, então não é fome real, tá? Provavelmente ou é vontade ou é uma fome emocional. Então, só para introduzir, esses foram os principais pontos que eu quis trazer de início para vocês, tá? Então, a fome é essa sensação física que nós temos para se alimentar. E a saciedade, o que é? A saciedade é o contrário da fome, né? É quando a fome cessa e você se sente bem, se sente leve. Não é quando você se sente cheia não, tá, gente? Não é comer e ficar estufada, né? Aquela coisa, né, fadigada, não. É você comer e se sentir leve e sem fome, tá? Isso é você estar saciada. Entendendo isso, agora sim nós vamos entrar nas 5 estratégias para controlar essa fome. Lembrando que eu acabei de falar que nós vamos falar especificamente de fome fisiológica, tá? A gente não vai falar aqui de fome emocional porque são outras estratégias nesse caso e, como eu falei, tem live aqui no feed. E depois eu vou falar mais sobre isso em outras lives. Gente, se forem surgindo dúvidas, já perguntem aqui, viu? Que eu vou responder no decorrer da live. Bom, e a primeira estratégia é dar mais volume para a tua refeição. Então, se você é uma pessoa que sente fome demais, uma ótima estratégia é você fazer isso. É você aumentar o volume da tua refeição, a quantidade mesmo. Mas tem um detalhe muito importante, sem aumentar a caloria, tá? Porque se você quer emagrecer, não é interessante aumentar calorias. Então, essa é a estratégia. Você aumenta o volume sem aumentar a caloria. Tá, Jane, como é que eu faço isso? Aí tem que ser estratégico, né, gente? Não é só aumentar a quantidade, senão não vai dar certo. Tem que ser estratégico. Você vai escolher alimentos que têm baixa densidade calórica. O que é isso? São alimentos que têm pouca caloria em uma certa quantidade. Por exemplo, em 100 gramas, ele não tem muita caloria, ele tem pouca. Isso quer dizer que você pode comer mais desse alimento, você pode comer em maior quantidade. Isso é muito bom porque você vai ficar mais saciada, sem aumentar as calorias. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa é uma excelente estratégia. Por exemplo, Jaine, quais são esses alimentos que têm baixa caloria e que eu posso estar comendo no meu emagrecimento? Frutas, legumes e verduras, por exemplo, gente, são alimentos que têm baixíssima caloria, tá? Então, você pode comer eles em maior quantidade. Por exemplo, eu até postei aqui no Instagram esses dias um Reels com alguns alimentos que têm baixa caloria. Mas a abóbora, a abobrinha, o tomate, o pepino, a cenoura, melancia, o morango, o kiwi, a batata inglesa.
são alguns exemplos de alimentos que têm uma densidade calórica mais baixa, tá? E outro ponto muito importante são os legumes, tá? São os legumes e as folhas. Por quê? Porque elas vão dar um volume excelente para o teu prato, que seria a salada. Vão dar um volume excelente para o teu prato sem aumentar as calorias, tá? E aí, para ficar mais visível, eu trouxe aqui para vocês uma imagem para que vocês visualizem melhor, entendam, tá? Como que é essa questão desse volume, tá bom? Deixa eu só colocar aqui a imagem para vocês. Acho que é essa. Essa imagem não tá muito boa, tá, gente? Porque é um vídeo e eu fiz um print. E aí, quando faz um print, reduz um pouco a resolução. Mas eu acho que dá pra visualizar direitinho. Então, vamos lá. Isso aqui foi de um vídeo que eu fiz comparando um prato sem legumes, sem salada, né? E um prato com legumes, ou seja, com salada. Gente, vejam só a diferença. Nesse primeiro prato aqui, o de cima, só tem o quê? Arroz, feijão e frango, ou seja, carboidrato e proteína, tá? Já nesse prato aqui de baixo, é o mesmo prato, tá? Eu só adicionei salada. Eu adicionei o quê? Tomate, cenoura, alface e só, pronto. Até poderia colocar mais salada aí, tá? Olha só que diferença que faz no volume desse prato, gente. Olha a diferença de você comer só arroz, frango e feijão e você comer arroz, feijão, frango e bastante legumes. Aumenta muito o volume dessa refeição, tá? Aumenta realmente assim de forma significativa. E aí, deixa eu colocar outra fotinha aqui pra vocês. Deixa eu ver essa aqui. O que acontece se você não acrescenta esses legumes, salada, esse volume no teu prato? Duas coisas podem acontecer se você não come salada, legumes, enfim. E não é uma folhinha de alface não, tá, gente? É realmente ali um volume interessante para poder te saciar. Se você não faz isso, se você não coloca bastante salada no teu prato, das duas uma. Ou você vai ficar com fome, né? Por quê? Porque você vai comer bem pouquinho. Olha só esse primeiro prato, essa primeira imagem. Vai comer bem pouquinho, né? E vai ficar com fome depois. Ou então, você vai acabar exagerando no carboidrato, comendo muito carboidrato. Muito arroz, macarrão, farofa, né? Batata frita. Por quê? Porque vai sobrar muito espaço nesse prato. Vai sobrar espaço demais nesse prato. E aí você vai, obviamente, acrescentar mais comida, porque você não vai querer comer só um pouquinho, né? Você não quer ver o prato praticamente vazio. Então você vai acabar automaticamente colocando mais arroz, mais macarrão, mais farofa, certo? Então esses são os pontos negativos de você não acrescentar legumes e folhas na sua refeição, na hora do almoço, na hora do jantar, por exemplo. Das duas, uma. Ou você vai comer só um pouquinho e ficar com fome depois, ou você vai acabar exagerando no carboidrato, certo? Então, por isso que não é interessante você não comer salada. E por isso que é tão interessante você utilizar bastante legumes e folhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês outra fotinha. Só mais essa. Jaine, como seria então um prato equilibrado, uma composição saudável com essa questão de volume, né? Pra eu ficar saciada, sem colocar muito carboidrato, muito macarrão, muito arroz, muita farofa, batata frita, enfim. Aí aqui eu trouxe algumas imagens pra vocês darem uma olhada, tá? Esse primeiro prato foi o que eu trouxe naquela imagem lá, comparando com o sem legumes. E tem aí mais 3 imagens. Esse segundo aqui, que tem o frango, salada, arroz e feijão. Então, veja que já coloca bem menos arroz e feijão quando você coloca muita salada, né? Esse outro aqui, ó, que tá bem colorido, já tem mais de 2 legumes. Então, tem brócolis, tomate, pepino, folha, arroz, feijão e carne. E nesse aqui de baixo também. Então, isso aqui, gente, é um prato que tá equilibrado, que tem volume e que vai te saciar, certo? Porque tem bastante legumes, tem bastante folhas, e assim você não vai ficar com fome. Agora, se você come só arroz, feijão e carne, ou você coloca muita comida pra você ficar mais saciada, ou então você vai ficar com fome, concorda?
Então, primeira estratégia é essa, tá? Deixa eu tirar aqui. Primeira estratégia é essa, capricha na tua salada. Coloca pelo menos metade do teu prato de folhas, de legumes, tá? De salada mesmo, tempera. Aliás, eu não gosto de salada, eu não gosto de legumes, eu não gosto de folhas. Você não gosta sem sabor, né? Mas aí você tem que incrementar, né, gente? Coloca tempero, faz um molho natural, um molho de salada, varia esses molhos, certo? Que aí dá tudo certo. Comi, agora estou com fome. Pois é. Então, essa é a primeira estratégia, certo? Vamos lá para a segunda estratégia, gente. A segunda estratégia é inclua alimentos fontes de fibra em todas as suas refeições, se possível, é claro. Jaine, onde é que eu vou encontrar fibra? O que é fibra? Onde é que tem fibra? Você encontra fibra nas leguminosas, ou seja, no feijão, na ervilha, no grão de bico, na lentilha, na soja. Você encontra fibra também nos cereais integrais, então o arroz integral, a aveia, tá? Também são fontes de fibra. E você também encontra fibra nos legumes e nas verduras, nas frutas, e também você encontra fibras ainda nas sementes. Então, gente, fibra tem em vários alimentos, é bem fácil de você encontrar. Nas sementes, por exemplo, que eu adoro, semente de linhaça, semente de chia, semente de gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, enfim, tem várias possibilidades de sementes que você pode incluir e aí vai ter bastante fibra. Por que, Jaine, que a fibra vai ajudar? Por que a fibra é importante eu colocar em toda refeição fibra? Porque ela vai te ajudar a controlar a tua fome. Como? Quando você come um alimento sozinho, um carboidrato, por exemplo, ele é absorvido muito rápido. Então, logo ele vai se transformar em glicose, que é o açúcar no sangue. Quanto mais rápido isso acontecer, absorveu, virou glicose, mais rápido vai cair também essa glicose, causando uma hipoglicemia de rebote. E aí tu vai estar com fome logo em seguida. Quando você inclui uma fibra nesse carboidrato, por exemplo, uma aveia, uma semente, enfim, aí você entende que a fibra seria um emaranhado de coisas ali a mais para absorver, vai dar mais trabalho para absorver essa fibra. Então, vai demorar mais tempo para o teu corpo absorver esse alimento. E aí não vai ter esse pico. Ele vai ser absorvido devagar, lentamente, de forma gradual. E aí você não vai ficar com fome logo em seguida. É basicamente isso, tá, gente? Então, incluir fibras em todas as tuas refeições é muito importante se você quer emagrecer, porque ela vai te dar mais saciedade. Isso sem falar que as fibras são excelentes para um monte de coisa, gente. Reduzir colesterol, reduzir glicemia, melhorar a saúde do teu intestino. Então, assim, você só tem a ganhar incluindo fibras na tua alimentação, tá? Vamos à terceira estratégia. A terceira estratégia é incluir proteína em pelo menos 4 refeições. Gente, vocês estão muito calados. Eu quero que vocês interajam comigo, comentem aqui, perguntem, me falem o que vocês estão achando, tá? Eu quero interação, não quero só eu falando aqui não, tá? Então, a terceira estratégia, gente, é incluir proteína em pelo menos 4 refeições. Jaine, por que 4? Por que não pode ser só em uma, 2, 3? Se você faz 3 refeições só no seu dia e tá tudo bem, se sente bem assim, coloca proteína nas 3 refeições, tá? Mas quem faz mais do que isso, quem faz 4, 5, 6 refeições, é interessante que tenha proteína em todas ou então pelo menos 4, tá? Por quê? Porque a proteína, ela é muito importante que seja fracionada, tá? Ou seja, não que você coma ela toda em uma refeição. Você precisa fracionar ela em mais refeições para que o teu corpo ele vá absorvendo ela direitinho, tá? Então, consumir proteína em pelo menos 4 refeições é muito importante. Por quê, Jaine? Primeiro, porque ela também vai te dar mais saciedade. É bem parecido com a questão das fibras que eu falei. Ela vai retardar mais a tua digestão. Então, vai ficar mais tempo ali no teu estômago e no teu intestino a comida. E isso é bom, porque vai dar mais saciedade para você.
Então, a proteína, ela vai fazer isso, tá? A primeira coisa é essa. Segunda é que a proteína, ela também vai te ajudar na questão de ganhar massa muscular. Olha que maravilha. E quanto mais massa muscular você tem, mais calorias o seu corpo queima, gente. Né? Porque massa muscular gasta caloria para ser mantida. E a proteína, ela é uma grande aliada no ganho de massa muscular, tá? Além do fato de que proteína tem um fator térmico um pouco maior do que outros alimentos. O que é que isso significa? Que para ela ser digerida, ela já vai gastar mais calorias, tá? Do que outros alimentos. Não é um monte de caloria, mas já é significativo, certo? Tá, Jaine, beleza, entendi. Consumir proteína em pelo menos 4 refeições. Mas o que é proteína? Para quem não sabe, para quem, enfim, quer entender melhor, nós temos as proteínas vegetais e proteínas de origem animal. As proteínas de origem animal, ovos, lácteos, então o leite, o queijo, o iogurte. Também temos as carnes, o frango, o atum. Gleiciana, tá aí porque eu não ganho músculo. Tá errando na proteína, então, possivelmente, né, Gleiciana? Mas aí você vai ajustar já. O frango, os peixes, de forma geral, também eles são fontes de proteína, tá? O que mais que é proteína, gente? Proteínas de origem vegetal também, tá? Pra quem não come alimentos de origem animal ou pra quem não gosta muito, enfim, temos proteínas de origem vegetal também. Tem proteína no feijão, tem proteína na ervilha, no grão de bico, na soja, na lentilha, nas sementes, nas castanhas. Tem proteína também. Não é tanta proteína quanto tem nas proteínas de origem animal, tá? Mas aí você combina direitinho, varia, que aí dá certo. Não gosto de quase nada de proteína, consumo muito pouco. Mulher, mas é tão grande a variedade que eu acho que você vai encontrar algumas que você gosta. Odeio feijão, lentilha e companhia. Mas as de origem animal também não? Enfim, gente, essas são as fontes de proteína, tá? Que você vai adicionar aí no seu café da manhã. Então, faz um café da manhã com proteína. Pelo amor de Deus, não vai acordar e comer só carboidrato, não. Porque aí vai bagunçar tudo já no teu corpo. Por quê? Vai subir insulina, vai subir glicose, vai dar tudo errado, certo? Gleiciana, mas tem ainda o iogurte, tem o queijo, tem as sementes, tem amendoim, tem castanhas, tá? Isso aí também são fontes de proteína. Você vai só tendo que diversificar porque elas não têm uma quantidade tão grande quanto, por exemplo, carne. Tem também o whey, tá? Tem as proteínas isoladas, né? As proteínas vegetais, whey protein, enfim. Então, essa foi a terceira estratégia, gente. Incluir proteína em pelo menos 4 refeições do teu dia. Vamos lá para a quarta estratégia já. Que rápido. Quarta estratégia. Essa estratégia aqui, ela parece simples, mas é um desafio para muitas pessoas. Gente, tem pessoas pedindo para participar do vídeo ao vivo, da live. Ainda não é possível, tá? Mas no futuro eu pretendo abrir lives assim, tá? Deixa pro futuro, mas já vai pensando aí, que no futuro eu vou começar a abrir lives chamando vocês para conversar comigo. Mas hoje não, tá? Hoje a nossa live é sobre como controlar a fome, certo? Vamos aí para quarta estratégia, que como eu falei, parece ser muito simples, mas eu aposto que muitas pessoas erram aí, que é comer devagar. Gente, comer devagar é importante demais, vocês não têm ideia como é importante. E é engraçado que esses dias, não sei se vocês viram, mas eu postei nos stories aqui do Instagram uma enquete perguntando assim: você acha que você come devagar ou rápido? E a maioria das pessoas responderam que comem devagar. A maioria respondeu que come devagar, beleza. Só que no próximo story eu fiz outra enquete e eu perguntei: quanto tempo mais ou menos você leva para comer? Menos de 20 minutos ou mais de 20 minutos? A maioria respondeu menos de 20 minutos. Isso, Gleiciana, isso. É o comer com atenção plena, tá? Prestar atenção ali no momento da refeição é muito importante. E aí, veja que interessante.
A maioria respondeu, eu como em menos de 20 minutos. Então, veja, a maioria respondeu que come devagar, só que também respondeu que come em menos de 20 minutos. Ou seja, elas pensavam, achavam que comiam devagar, mas não, elas comem rápido. Por quê? Porque 20 minutos, gente, é pouco tempo, tá? 20 minutos é pouco tempo. 20 minutos é o tempo que o nosso cérebro leva para sinalizar pra gente que nós já estamos saciadas. Então, se você come menos de 20 minutos, então não dá tempo Não dá tempo do teu cérebro te avisar que você já está saciada. Então, você acaba fazendo o quê? Comendo demais. Comendo mais do que a tua necessidade, você acaba exagerando. Gleiciana falou, eu como rápido e ainda com tela. Pois é. Não é interessante, né? Porque, além de ser rápido, ainda tem uma tela ali. Quando você come com tela, você não presta atenção no momento da refeição. E aí, se você não presta atenção, você não sabe quando você comeu. Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Não leva nem 10 minutos. Pois é. Oi, vizinha, quanto tempo? Minha mãe me viu agora te assistindo e te reconheceu, Jane. Beijo, Jane. Beijo pra sua mãe também. Quanto tempo? Gleiciana, eu não levo nem 10 minutos. Pois é, muito rápido, né, gente? E é isso que eu falei pra vocês. O nosso cérebro, ele envia pra gente um sinal, ó, tu já tá saciada, para de comer que tá bom já. Mas nem todo mundo pega esse sinal não, viu? Primeiro, porque não presta atenção, tá ali assistindo, tá no celular, tá no computador, tá na televisão, tá pensando sei lá em quê, em várias coisas que a gente pensa toda hora, né? E é sobre isso. E aí você acaba comendo mais do que você deveria. Jane falou, se eu comer em tela, eu demoro mais comendo. Olha, isso é uma coisa interessante. Por que é interessante? Porque, de forma geral, gente, é isso. Não é interessante que você coma assistindo, mexendo no celular. Agora, se isso for pra você comer mais devagar e não comer além do que aquilo que você já ia comer, talvez te ajude até. Como assim, Nutra? Agora confundiu tudo. Vou explicar. Se você é uma pessoa que come muito rápido e quando você come e mexe ali no celular um pouquinho, depois come, mexe no celular um pouquinho, você demora mais para comer, mas não acaba comendo mais, isso pode ser até interessante. Por quê? Porque o importante é você comer devagar, para você poder receber esse sinal de saciedade. Então, isso não é geral, cada um é cada um, né? Você tem que entender, que nem a Jane falou, ó, pra mim eu percebo que se eu comer achando eu demoro mais. Se você não acabar comendo mais por isso, talvez até te ajude a não comer muito rápido, tá? Mas de forma geral, tá? Não é interessante, porque a pessoa acaba comendo realmente mais, ela acaba não percebendo o sinal de saciedade, tá? Não sei se deu pra entender isso que eu falei, mas enfim, gente. De forma geral, evitem tirar a atenção do momento da refeição. Por quê? O momento da refeição, gente, ele precisa ser um momento de consciência. O que é consciência? De você estar ali no momento presente, sabe? Fazendo essa refeição, sentindo o cheiro, as cores do alimento, mastigando, sentindo a sensação, sentindo o sabor. Agora, claro que isso é uma coisa ideal. Nem todo mundo consegue fazer isso agora e nem no começo. Então, isso é uma coisa a ser trabalhada, tá? Então, tudo bem no começo você perceber que é mais difícil. Ah, eu não consigo parar, eu como muito rápido, eu só engulo. Vamos trabalhando isso aos poucos. Então, você primeiro descansa os talheres um pouquinho, 2 pausas durante a refeição já vai te ajudar. Enfim. Mas, gente, comer devagar é muito importante, não só para emagrecimento, porque vai te dar mais saciedade, mas para várias outras coisas, tá? Primeiro, a mastigação, né? Quanto mais você demorar ali, você tá mastigando mais. Quanto mais você mastiga, isso vai ajudar ainda mais tua digestão. Por quê? Se você não mastiga direito, você vai engolir o alimento quase inteiro. E lembra, minha linda, que estômago não tem dente não, minha gente. Então não deixa o trabalho de mastigar para o estômago que ele não vai fazer. E aí chega lá no estômago os pedaços de comida, depois chega no intestino os pedaços de comida que tu não mastigou e vai começar a acontecer o quê? Fermentar. E depois você tá toda estufada, cheia de gases, má digestão. Então, se você sofre com isso, inclusive,
possivelmente a sua mastigação ela não tá legal, certo? Juliette perguntou aqui em cima, inclusive, quantas vezes temos que mastigar o alimento? Gente, no mundo ideal, seria 30 vezes. 30, meu Deus, pois é. Por quê? Porque o ideal é que você engula o alimento só quando ele tiver se tornado realmente uma pasta, né? Quando triturar bem esse alimento. E aí seria 30 vezes. Mas isso é possível pra gente hoje em dia? Muitas vezes não. Então, se você mastigar 10 vezes, já tá top, tá? Mas mastiga esse alimento, por favor. Não coma sem mastigar direito, porque aí vai ter um monte de problema, tá? Então, é isso, a nossa quarta estratégia. Coma devagar. Jaine, quando é que eu paro de comer? Quando é que eu paro de comer? Quando você estiver saciada e não cheia, estufada. E o que é saciada? 80% do teu estômago cheio, tá? Não é 100%. Não é você sair ali da mesa fadigada, cansada, estufada. É você sair da mesa se sentindo leve e sem fome. Então, isso seria 80% da capacidade do teu estômago e não 100%, certo? Vamos para a nossa última estratégia, a quinta estratégia, que é faça um lanche à tarde. Se você quer emagrecer, é bem importante fazer um lanche à tarde. Quem aqui faz lanche à tarde? Comenta aqui para eu saber. Quem faz lanche da tarde? Gente, por que o lanche da tarde ele é interessante para o emagrecimento? Para que você não chegue à noite no jantar morrendo de fome e acabe exagerando nessa refeição, comendo demais no teu jantar. Ou então para que quando for 5 da tarde, tu não chegue lá morrendo de fome querendo comer até as paredes. Então, o lanche da tarde ele vai evitar isso. Então, é muito importante fazer um lanche da tarde, principalmente que o teu lanche ele tenha proteína e ele tenha fibra, tá? Então, é muito importante que tenha esses dois nutrientes. Por quê? Já falamos sobre eles anteriormente, né? São nutrientes que vão te dar mais saciedade, certo? Então, inclui proteína e inclui fibra no teu lanche da tarde. Por exemplo, você pode fazer uma panqueca de banana, que aí vai proteína, que seria o ovo. Vai também fibra, você pode colocar aveia ou sementes, tá? Pode também ser uma crepioca, se você preferir uma coisa salgada, que aí vai o ovo, que é proteína, vai a goma de tapioca, que é o carboidrato, e você pode colocar um recheio também de proteína, um atum, um frango desfiado, enfim. Pode ser frutas com iogurte e sementes, pode ser um whey com fruta. Então, o importante é você fazer essa composição adequada, tá? Para que você não fique depois morrendo de fome no jantar, porque no jantar não é a hora de você comer uma refeição muito volumosa, tá? É a hora de descansar o seu corpo, de dar um repouso para o seu estômago e intestino. Então, é bem importante essa estratégia, tá? E já foram as 5 estratégias, mas eu tenho uma estratégia bônus aqui para vocês. A estratégia bônus é a seguinte: beba água. É isso mesmo, gente. Beba água na quantidade adequada. Gente, vocês esquecem muito de tomar água. E tem que tomar água, e não é pouca não, tá? Tem que tomar água de forma adequada, porque senão você vai achar muitas vezes que tá com fome e não é fome, é sede. Porque a sede, ela causa falsos sinais de fome. Isso mesmo. Muitas vezes você acha que tá com fome e tá com sede. Então, para você ter certeza se é fome, tome logo água. Se não passar, aí sim era fome. Por quê? Muitas vezes você não tomou água de forma adequada, tá desidratada, e o teu corpo até te sinaliza com fome, ele te manda uma fome, para ver se você come uma comidazinha úmida, né, que tem água, para poder se hidratar. Então, às vezes, é só um falso sinal de sede, tá? Jaine, quanto que eu tenho que tomar de água? 2 litros? Não, você tem que tomar pelo menos 35 ml vezes o teu peso, tá? 35 ml por quilo de peso. Se você já toma 2 litros e 35 ml por quilo de peso for menor que isso, você pode tomar 40 ml por quilo de peso. Então, varia entre 35 a 40 ml vezes o teu peso, tá? Você multiplica pelo teu peso. E aí sim você vai estar consumindo água na quantidade adequada.
Gente, se tiver dúvida, manda aqui, viu? A hora é essa. Eu vou fazer uma revisãozinha agora, tá? Vamos lá revisar as 5 estratégias para controlar a fome. Primeira estratégia é você dar volume às suas refeições. Então, invista em alimentos que têm poucas calorias e alimentos que você pode comer em maior quantidade. Então, frutas, legumes, verduras, folhas, de forma geral, que vão te dar aí mais saciedade. Tomo 2 copos em jejum. Pronto, é excelente você começar o dia tomando água em jejum, tá? Porque a gente acorda desidratada. E aí você tá repondo já essa água que você perdeu à noite durante o sono. A gente perde água durante o sono. Então é bem importante sim já começar assim. Manda dúvida na comunidade da Jornada do Emagrecimento também. Quem não sabe, tem uma comunidade da Jornada do Emagrecimento. Entra lá, se inscreve e entra lá. Mas vamos lá, gente. Vamos revisar aqui as 5 estratégias. Então, a primeira é essa, dar mais volume para as suas refeições. A segunda estratégia é incluir alimentos fontes de fibra em todas as suas refeições, se possível. A terceira estratégia, incluir proteína em 4 refeições no mínimo. A quarta, coma devagar, preste atenção no momento da refeição, tá? E a quinta estratégia, faça um lanche à tarde, com proteína e fibra. E a estratégia extra é tome água de forma adequada, certo? Gente, se vocês não têm dúvida, espero que vocês tenham gostado dessa live, tá?